Fala galera, professor André Luiz aqui de Filosofia. Nós vamos agora acompanhar uma videoaula sobre a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea é logo na primeira parte, para a gente pegar aqueles autores que são bem cobrados e também são ponte para outros autores. Então eu te convido a prestar atenção e a caminhar junto comigo para que a gente possa aí construir conhecimento bacana para a tua aprovação no vestibular. Então vem com a gente. Então, para começar a filosofia contemporânea, nós precisamos ter aqui uma leitura prévia sobre o final da modernidade. Bom, nós sabemos, ou então temos pelo menos a noção de que Kant, por exemplo, é um dos filósofos que anuncia aí o ápice do iluminismo. E aí você vai perceber, por exemplo, que dentro do ápice do iluminismo, nós começamos ali com aquele sonho de conhecer, aquele sonho de desvelar aquele famoso véu de Maia, chegar ao que nós entendemos como se fosse o âmago, a essência das coisas, que Kant até mesmo vai rechaçar, vai deixar de lado, chamando de coisa em si, e vai deixar ali somente no âmbito da aparência ou da sensibilidade, que seria o famoso fenômeno. Bom, nós sabemos que nós vamos caminhar com esta concepção de extrema racionalidade. Kant vai trazer uma ética, a deontologia famosa, uma ética extremamente racional, guiada pelo ideal da racionalidade humana e pelo ideal do conhecimento objetivo e do conhecimento possível. Então, você pode perceber que este caminhar ele vai começar a se esgotar num determinado momento. Vem o idealismo alemão, seguindo Kant, tenta ali também dar uma salvada, jogando dentro da consciência, principalmente ali com alguns filósofos muito famosos, né, mas que geralmente não aparecem em grandes provas, em grandes vestibulares, ali o Hegel, Fichte, Schelling, Schiller, essa galera toda. E necessariamente, depois desse processo, há um esgotamento desta racionalidade, ela chega a um ápice, e aí você sabe, quando chega ao ápice, ela começa num declínio. E aí começam as grandes desconfianças em relação ao ideal de racionalidade. Bom, um dos grandes exemplos, dos grandes críticos a esse ideal de extrema racionalidade, que vai em Kant, chega até o idealismo alemão, é o nosso querido amigo, que a gente pode citar ali, o Kierkegaard, que está aqui nessa segunda linha logo. Esta crise da razão, que o Kierkegaard vai pegar com muita ênfase, que ele vai trazer uma fundamentação até para ela, ele vai pegá-la ali para tentar desenvolvê-la, porque ele pega lá o extremo racionalismo kantiano, que vai respingar no idealismo alemão, e vai começar a jogar alguns questionamentos, mas principalmente a fazer uma mudança muito interessante, mudança nos critérios de entendimento e de interpretação desta própria razão, dessa própria racionalidade. Bom, nós podemos perceber que ela vai rumar agora para questões tipicamente humanas, tá? E não somente do conhecimento científico, da objetividade, da universalidade e da extrema racionalidade, como Kant começou a fazer, como Hegel ou o idealismo alemão também acabou trazendo, certo? Você pode perceber, por exemplo, que essa extrema racionalidade, quando ela vai se estabelecer, ela vai trazer uma série de outros elementos que são fundamentais. Estes outros elementos, eles acabam trazendo dentro de si vícios, tá? Como, por exemplo, você pode perceber que quando a crise da razão ela vai se instaurar a partir do sistema hegeliano, a partir da ideia de universal, objetividade e, principalmente, universalidade. Tá? E isso vem, outro lado do sistema kantiano, e esse sistema kantiano ele impede este voo, ele impede o que a gente fala de avanço, necessariamente, de questões aliadas à consciência humana, mas muito mais delegado a sentimentos, a pulsões, a impulsos, o que muita gente chamaria na época de irracional. Mas se você perceber, quando o sistema kantiano, que é o ápice do iluminismo, o gancho que vem, o idealismo alemão, em que eles vão exaltar, que eles vão preparar necessariamente um terreno para uma extrema objetividade, uma extrema universalidade e um caminho da racionalidade, isso acaba trazendo uma sensação de que, na verdade, o conhecimento científico, de todo esse conhecimento, ele daria conta do universo. Bom, esses grandes pensadores
do final do iluminismo, do idealismo alemão, que exaltam tanto isto, eles acabam esquecendo, eles acabam deixando de lado fatores que são considerados fundamentais para autores que vão criticá-los. Como eu já falei a vocês, o Kierkegaard é um dos grandes autores que vai trazer uma crítica muito ferrenha a estes elementos que são de extrema objetividade, de extrema racionalidade, ou até mesmo o que a gente considera como a possibilidade de desvendar questões do conhecimento e assim, na verdade, chegar ao que a gente entende como o desvelamento do mundo. Ora, nós sabemos que quando nós damos muita ênfase a questões como racionalidade, universalidade e objetividade, nós estamos enrijecendo necessariamente uma forma de interpretar, uma forma de conhecer que pode não dar conta ou pode até deturpar ou até mesmo desviar o caminho que seria considerado correto para a própria interpretação humana. E aí você vai dizer assim, mas André, então que interpretação humana é que o Kierkegaard vai trazer? Ele vai dar asas, e essa imagem ela é muito emblemática para a filosofia contemporânea, porque ele vai, na verdade, abrir esta gaiola. O que é essa gaiola, na verdade? Essa gaiola, você pode perceber que seria este enquadramento, que seria essa forma aí, ó, de você colocar, de você querer criar um único caminho, e aí este caminho, claro, batizado, levado a estas palavras muito fortes que vêm do sistema lá iluminista e que são exaltadas principalmente no idealismo alemão. Então você pega ali o iluminismo com o seu ápice kantiano, com a extrema racionalidade, você pega o idealismo alemão que canaliza essa filosofia desde Kant, que é a filosofia do sujeito, para uma consciência aí, vamos chamar de espírito absoluto, principalmente em Hegel, e aí há um coroamento, há uma possibilidade muito forte de você acabar exagerando nisso, de você trazer uma forma única de se fazer conhecimento, de se entender o conhecimento. E detalhe, extremamente fora do próprio sujeito, alheio às questões que são fundamentais das angústias humanas, dos desesperos humanos, das náuseas, como alguns outros vão chamar, dessas questões que são tão importantes e que, na verdade, trazem o mundo humano, ou seja, abrem esta gaiola para que ele junto possa voar. Mas presta atenção, às vezes alguns ficam presos porque querem e acham que assim vão ser bem melhores. Mas eu te convido a acompanhar a aula subsequente sobre Kierkegaard, que aí nós vamos tratar dos conceitos kierkegaardianos. Por aqui ficamos com a crítica dele a essa extrema objetividade, essa extrema racionalidade e aí esse extremo conhecimento considerado como unicamente produtor dos seres e do humano e da própria ciência. Fique conosco, acompanhe as nossas videoaulas.